Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos, inshallah, fazer revisão, a gente se preparar para a prova, inshallah. E vamos, inshallah, na revisão de hoje, a gente abordar todos os assuntos que a gente estudou durante o semestre, inshallah. Então a gente hoje vai falar de todos os temas, inshallah. Mas eu somente vou mencionar uma pergunta importante, inshallah, de cada tema, de cada aula. Então preste atenção bem nas perguntas e nas respostas, porque a prova não vai ser fora dessas perguntas. Eu vou escolher dessas perguntas, inshallah. Na primeira aula a gente falou sobre al-Iman wal Malaika e a gente explicou sobre a crença nos anjos. Aqui uma pergunta importante: qual das alternativas abaixo é correta sobre as funções dos anjos mencionadas no Alcorão e na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam? Qual dessas respostas é correta? A primeira resposta aqui: A. Os anjos são responsáveis apenas pela punição dos pecadores. Isso não é correto. Resposta não é correta. A segunda resposta: os anjos são mensageiros de Allah. Sim, a gente falou que são mensageiros de Allah, como Allah subhanahu wa ta'ala falou no capítulo Fatir, certo? Rusulan uli ajniha. Allah subhanahu wa ta'ala nomeou eles como mensageiros. Então, até essa parte está certo. Responsáveis por registrar as ações humanas, sim. Foi mencionado isso no Coran. Também proteger os crentes, sim. Allah subhanahu wa ta'ala também mencionou isso no capítulo Ar-Ra'd. Wa yursilu alaykum hafadha. Executar ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa é a resposta B, uma resposta correta. Os anjos têm vantagem própria? Não. Eles não têm vantagem própria, eles não desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a resposta correta é a resposta B. A segunda pergunta aqui: Al-Imanu bil-Kutub, a crença nos livros. Qual é a posição correta sobre a relação do Alcorão com os livros sagrados anteriores? O Alcorão, uma simples cópia dos livros anteriores, sem nenhuma originalidade. Não, claro que não é correto. A segunda resposta: o Alcorão confirma e preserva as verdades dos livros anteriores, mas também traz revelações próprias e corrige distorções. Isso é correto. O Coran vem para confirmar a verdade desses livros, o que está correto nesses livros, o Coran confirma, e as distorções, o Coran vai corrigindo, vai mencionar a versão correta. Então, a resposta B é a resposta correta. Depois temos al-Imanu bil-Rusul, a crença nos mensageiros. E aqui tem uma pergunta importante: qual é a principal diferença entre um mensageiro, Rasul, e um profeta, Nabi? A gente explicou sobre as diferenças na aula. Então, se você quiser aprofundar mais nesse assunto, volta para estudar a aula inteira, tá bom? Mas isso aí é somente uma revisão. Então, qual é a diferença? A resposta A: ambos têm exatamente as mesmas funções e não há diferença entre eles. Essa resposta não é correta, mas é a opinião de alguns dos sábios. Alguns dos sábios disseram que não tem diferença, mas essa resposta não seria correta. Resposta B: o mensageiro recebe uma nova lei, Sharia, para transmitir ao povo, enquanto o profeta segue a lei do mensageiro anterior. Nesse caso, essa resposta seria a resposta correta. Como que a gente falou, o mensageiro vem com uma nova Sharia, nova lei. Só que o profeta segue o Sharia do mensageiro anterior. Então, essa é a resposta correta. C: o profeta é superior ao mensageiro? Não, não é correto. Aula sobre al-Imanu bil-Yawm al-Akhir, crença no dia do juízo. E aqui a gente está falando sobre característica do paraíso e do fogo do inferno. Primeira resposta: ambos são temporários. Claro que não. Eles não terão fim. Então a primeira resposta é errada. O paraíso é temporário, o fogo é permanente. Também não. Essa é a resposta errada. O paraíso tem largura equivalente aos céus e a terra. Sim, essa é a resposta correta. Allah subhanahu wa ta'ala descreveu ela dizendo: Arduha ka ardi samai wal ard. Então essa seria a resposta correta. Número D: o fogo e o inferno não existe realmente, sendo apenas uma metáfora? Não, essa é a opinião de algumas seitas desviadas, mas a resposta é errada. Então, número C é a resposta correta. Aqui, al-Imanu bil-Qada'i wal-Qadar, crença no decreto. Quais são os 4 níveis, maratib, da crença no destino? Tem maratib, tem níveis. Esses níveis são conhecimento, escrita, vontade de criação, ou predestinação, livre-arbítrio, responsabilidade, julgamento, ou fé, submissão. Não, na verdade é a primeira. A resposta correta seria a primeira. Conhecimento. O que significa conhecimento? Que Allah subhanahu wa ta'ala conhece tudo aquilo que seus servos vão fazer, certo? Escrita, Allah subhanahu wa ta'ala escreveu. A vontade, a gente falou sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, e também a gente falou que também o servo tem vontade, só que a vontade do servo segue a vontade do Senhor. E a criação, Allah subhanahu wa ta'ala criou todo o que está nos céus e a terra, até as nossas ações Allah subhanahu wa ta'ala criou. Então,
os níveis de qada e qadar. Para a gente acreditar no qada e qadar, a gente precisa acreditar nesses 4 níveis. Então a resposta correta seria A. Depois temos a aula, estava sobre al-kufr wa shirk, incredulidade, politeísmo, e a gente falou sobre incredulidade. Então aqui tem uma pergunta importante. Qual é a principal diferença entre kufr maior, kufr akbar, e kufr menor, kufr asghar? Kufr maior retira a pessoa do Islã e anula as boas ações, enquanto o kufr menor não retira da religião, mas vai diminuindo as boas ações. Sim, essa seria a resposta correta. Kufr maior retira a pessoa da religião, anula a religião da pessoa. A segunda pergunta fala: ambos os tipos de kufr têm as mesmas consequências e penalidades? Não é correto, porque kufr maior retira a pessoa da religião. Kufr menor, a pessoa ainda é muçulmana, mas uma pessoa pecadora, fez um pecado grande. Então a resposta correta seria A. O resto das respostas são respostas erradas. Também nessa aula tem mais uma pergunta. Qual é a posição do Islã sobre o uso de tama'im? Primeira resposta: remédios naturais recomendados pelos profetas? Claro que não. Número B: é considerado shirk menor se a pessoa acredita que são apenas uma causa para afastar, por exemplo, o mal. Mas shirk é maior se a pessoa acredita que eles próprios trazem benefício ou afastam o mal. Sim, essa seria a resposta correta. Também na aula sobre at-tawassul tem uma pergunta importante. Quais são as formas permitidas de tawassul? Apenas tawassul pelos mortos e pelo profeta? Não, claro que não. Não podemos fazer tawassul pelos mortos nem pelo profeta. Essa forma não é permitida. Número B: tawassul pelos nomes de Allah, pela fé e boas ações, tawhid, demonstração de fraqueza, súplica dos justos vivos. Sim, eu posso fazer tawassul dessa forma. Tawassul pelo nome de Allah, ó misericordioso, tenha misericórdia de mim. Essa forma é permitida. Ou pelas boas ações. As boas ações que você faz. Você pode fazer essas ações com a intenção, por exemplo, de Allah subhanahu wa ta'ala curar você, ou Allah subhanahu wa ta'ala te perdoar, certo? Ou também a súplica dos justos vivos. Uma pessoa justa, uma pessoa viva, você fala para ele fazer dua para você, por exemplo. Todas essas formas de tawassul são formas permitidas. Número C: somente tawassul pela intenção dos mortos, errado. E também apenas tawassul pelos seres criados, também resposta errada. Então, a forma permitida e número B. Também a gente falou sobre ilhad, ateísmo, né? Então aqui é a pergunta: o que significa o ateísmo? Al-ilhad linguisticamente. A gente falou que a palavra ilhad na língua árabe linguisticamente significa o desvio da verdade, que seria a resposta B, al-mail, certo? A gente falou que ilhad, quando se encontra essa palavra, por exemplo, ou os derivados dessa palavra no Coran, ela vai significar desvio da verdade. Até a gente falou que o ateísmo é algo moderno, na verdade, certo? A gente explicou sobre isso na aula. Então, quando a gente fala linguisticamente, a resposta correta seria B. Depois temos uma aula sobre al-bid'ah. A gente falou que a bid'ah é inovação na religião. Bid'ah, inovação, se refere a que tipo de inovações? Apenas inovações relacionadas aos assuntos religiosos e da adoração? Sim, essa é a resposta correta. Por quê? As inovações, por exemplo, a tecnologia, a vida mundana, a forma que a gente, por exemplo, transporte, sabe? Tudo isso não tem nada de errado. Tudo isso, pelo contrário, algo louvável, certo? Se está dentro dos limites e a gente não está usando de uma forma errada. Mas a inovação que não é permitida é a inovação na religião. Você vai inventar algo na religião, por exemplo, uma forma de adoração nova e tal. Depois a gente falou sobre Ashrat as-Sa'a, os sinais da hora. E aqui eu quero que você mencione um exemplo dos sinais menores e um exemplo dos sinais maiores do dia de juízo. Qual que é o exemplo? Você pode dar uma olhada na aula, o vídeo está gravado, a aula está gravada, então volta para ver. E assim, marca um sinal dos sinais menores e um dos sinais maiores, inshallah, e você escreve. Não precisa explicar. Depois a gente falou sobre a Sahaba, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então aqui a pergunta fala, explica o que significa Sahabi. A gente falou Sahabi, aquele que encontrou o profeta sallallahu alaihi wasallam, aceitou o Islã, né? Encontrou o profeta sallallahu alaihi wasallam e morreu como muçulmano. A gente falou que essa é a definição correta de Sahabi. Então, Sahabi é o companheiro do profeta Muhammad. A gente falou qual é o nosso dever em relação a eles. Então a gente sabe, a gente mencionou na aula, com respeito a eles, a gente falou como as-sukutu amma shajara bainahum, não podemos falar deles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam elogiou eles e também Allah subhanahu wa ta'ala elogiou eles no Coran. Então, são muitos deveres que a gente mencionou na aula. Você pode mencionar um desses deveres. E mencione o nome de 5 dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois a gente falou sobre al-awliya. Al-awliya são os aliados de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual das alternativas descreve corretamente karama?
E a gente falou o que é karama. A gente falou que karama podemos entender como algo sobrenatural. Allah subhanahu wa ta'ala abençoa essas pessoas, os aliados de Allah, as pessoas virtuosas, as pessoas que obedecem a Allah subhanahu wa ta'ala, são próximas de Allah, às vezes são abençoadas com algo sobrenatural, como o apoio de Allah subhanahu wa ta'ala para eles. Então, aqui a pergunta fala, qual das alternativas descreve corretamente a karama de um wali, uma pessoa virtuosa, e a diferencia de um estado satânico? Então, a primeira resposta, a karama ocorre a partir de um wali verdadeiro, que segue o Alcorão e a Sunna, possui fé, taqwa, piedade, né? Taqwa significa piedade, evita pecados e se mantém firme na obediência a Allah. Essa seria a resposta correta. A segunda resposta, qualquer evento sobrenatural é considerado karama. Não é. Não é. Tem alguns eventos sobrenaturais que não tem nada a ver com karama. Não é apoio de Allah subhanahu wa ta'ala para aquela pessoa, não. Então, o número C também está errado, o número D também está errado. A resposta correta seria A. Depois a gente falou sobre a shafa'a, intercessão. E aqui quais são as condições para que shafa'a, intercessão, seja aceita no dia do juízo. A gente explicou sobre isso na aula. Falamos que shafa'a somente seria aceita com algumas condições. Resposta A fala que o intercessor seja amado pelo povo e tenha feito boas ações. Não. Número B, que Allah subhanahu wa ta'ala dê permissão ao intercessor, esteja satisfeito tanto com o intercessor quanto com a pessoa intercedida. Sim, essa seria a resposta correta. Essas são as condições. Essa foi uma revisão rápida com as questões mais importantes. Inshallah, a prova vai ser baseada nessas perguntas. Inshallah, estuda bem essas perguntas. Inshallah, a prova não vai ser fora dessas perguntas. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.